Em uma visita recente ao podcast de Joe Rogan, Elon Musk afirmou que os Estados Unidos poderiam ter a sua necessidade elétrica abastecida inteiramente por energia solar, com um parque solar de 10 mil milhas quadradas, ou 25.900 quilômetros quadrados. Musk também destacou que para que isso seja possível, haveria necessidade de uma grande quantidade de baterias para armazenar eletricidade o suficiente para ser usada em períodos sem luz solar. Mas seria esse projeto viável? Vamos checar. Para verificar se a cadeia de abastecimento pode acomodar tal projeto, primeiramente precisamos alinhar alguns números, já que Elon não extrapolou muito na sua hipótese. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o consumo total de eletricidade no país no ano de 2022 foi de 4,07 trilhões de kWh, com o crescimento esperado na demanda de 1% ao ano até 2050. No entanto, devido à atual política de redução de risco do governo americano em relação à China, poderemos ver um maior crescimento na demanda, dado que americanos mais conservadores pressionam pelo aumento da produção doméstica. O analista geopolítico Peter Zeihan acredita que se a reindustrialização da economia americana acontecer, a geração de eletricidade precisará aumentar 50% até o final da década. E se a eletrificação dos transportes acontecerem ao mesmo tempo, a geração de eletricidade provavelmente terá que duplicar até o ano de 2050, que é o objetivo definido por algumas pessoas muito esperançosas quando se trata de veículos elétricos. Por uma questão de justiça e equilíbrio, vamos levar em consideração um valor mediano entre a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos e as previsões de Peter Zeihan, o que nos deixa com a seguinte demanda de eletricidade até o final das próximas décadas: 5,26 trilhões de kWh em 2030, 5,98 trilhões de kWh em 2040 e 6,8 trilhões de kWh em 2050. Para alcançar uma perspectiva mais realista de quanta eletricidade precisa ser gerada, um excedente de 5% será adicionado à demanda presumida, para contabilizar perdas por ineficiência de equipamentos e outros, como perda nas linhas de transmissão, trazendo a demanda total de eletricidade para 5,52 trilhões de kWh em 2030. Assumimos que Elon Musk colocaria seu parque solar na melhor localização possível, que ficaria na parte sudoeste do país, ao longo da fronteira mexicana. Nesta região, devemos ver uma média de 6,5 horas de pico solar por dia, somando 2.372,5 horas anuais. Se você não está familiarizado com o termo horas de pico solar, aqui está uma breve explicação. Este termo não se refere a quantas horas de luz solar um local recebe, mas sim à intensidade da luz solar. É considerada uma hora de pico solar, uma hora de luz solar com uma intensidade de 1000 watts por metro quadrado. Se a intensidade total da luz solar recebida durante o dia for igual a 6.000 watts por metro quadrado, esse local terá 6 horas de pico solar naquele dia, independentemente de quantas horas de luz solar o dia obteve. Os painéis solares da Tesla têm uma potência nominal de 400 watts. Esta potência nominal, multiplicada pela média de horas de pico solar na região sudoeste dos Estados Unidos, traz a capacidade de geração de cada painel para cerca de 949 kWh no primeiro ano de operação. Com base neste número, o parque solar precisaria de mais de 5,8 bilhões de painéis, operando com seu desempenho máximo até 2030, para gerar eletricidade o suficiente para satisfazer a demanda presumida. Mas será que todos esses 5,8 bilhões de painéis caberiam neste pequeno terreno de 25.900 km²? Se tivermos grupos de 400 painéis com dimensão total de 378 por 2,1 metros, e cada um desses grupos está espaçado um do outro por 3 metros em todas as direções, alcançaremos um total de pouco mais de 5,3 bilhões de painéis. A uma taxa de 6,5 horas de pico solar, a quantidade de painéis nesse parque geraria apenas cerca de 5,06 trilhões de kWh anualmente,
que fica 460 bilhões de kWh aquém da demanda projetada para 2030. Para ser justo com Elon, 2 pontos vão ser feitos aqui. Primeiro, esta quantidade de painéis seria capaz de gerar eletricidade o suficiente para a demanda atual dos Estados Unidos, e mesmo para a previsão de demanda da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos para o ano de 2030. Embora eu pessoalmente concorde firmemente com Peter Zeihan sobre o fato de que os Estados Unidos continuará a se reindustrializar e a demanda por eletricidade aumentará. Segundo, esse parque solar pode gerar energia suficiente para a demanda de curto e médio prazo, se for colocado no estado de Arizona. A média de horas de pico solar do Arizona é de 7,5 horas por dia, ou 2.737,5 horas por ano. 5,3 bilhões de painéis com potência nominal de 400 watts têm a capacidade de geração de pouco mais de 2,13 terawatts. Esta capacidade, multiplicada pelas horas de pico solar do Arizona, nos leva a uma geração de eletricidade anual de mais de 5.838 terawatts-hora, com o equipamento funcionando na eficiência máxima, o que seria, de fato, capaz de cobrir a demanda prevista de eletricidade de 2030. Também podemos adicionar que isto reduziria os custos associados à compra de painéis solares e acessórios. Com esses 2 pontos em defesa da posição de Elon Musk feitos, surge uma outra questão. Com que rapidez podem ser instalados 5,3 bilhões de painéis solares? Digamos apenas que não seria um projeto de fim de semana, entre pai e filho. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, cerca de 66% de todo o consumo de eletricidade do país ocorre no período entre as 4 da tarde e as 8 da manhã. Devemos assumir que os planos para tal projeto incluiriam capacidade de bateria o suficiente para satisfazer a demanda de eletricidade noturna de pelo menos cerca de uma semana. Geralmente faz sol o ano todo no Arizona, mas você nunca pode ser muito cuidadoso quando se trata de algo tão importante como a eletricidade. Com base na demanda anual de eletricidade de 5,52 bilhões de megawatts-hora, a procura semanal média ronda os 105,8 milhões de megawatts-hora. 66% desse valor equivalem a 69,8 milhões de megawatts-hora. A Tesla anunciou recentemente um acordo para instalar 800 megawatts-hora de capacidade de armazenamento entre 2 instalações em Massachusetts, utilizando 218 unidades de Megapacks. Supondo que pudéssemos replicar tal projeto, haveria necessidade de 87.338 dessas instalações de baterias espalhadas por todo o país, totalizando mais de 19 milhões de Megapacks. Essas instalações seriam necessárias para fornecer eletricidade à rede durante a noite e fornecer eletricidade suficiente para sustentar a vida como a conhecemos por alguns dias, caso algo aconteça ao parque solar. Com que rapidez podem ser fabricados 5,3 bilhões de painéis solares? Além do fato de que a fabricação de painéis solares é um processo que consome muita energia, a quantidade de painéis necessários para cobrir um projeto de 25.900 km² também é irrealista, tendo em conta os atuais níveis de produção mundial. De acordo com a Agência Internacional de Energia, espera-se que a capacidade global de produção atinja quase 1.000 gigawatts, ou 1 terawatt, em 2024. Como mencionado anteriormente, o parque solar no Arizona teria uma capacidade total de mais de 2 terawatts, o dobro da capacidade de produção global esperada em 2024. Também vale a pena mencionar que a China domina toda a cadeia de fornecimento e produção, o que provavelmente significaria que a maior parte da produção global não seria aceitável para construir tal projeto nos Estados Unidos, principalmente por razões políticas. Não apenas isso, diferentes projetos de parques solares estão em andamento em todo o mundo, e a acumulação de toda a produção global pelos Estados Unidos é inimaginável. Isso deixa apenas uma opção para os americanos: construir todo um ecossistema industrial para atender a este projeto. Isso significaria o desenvolvimento da capacidade de produção de todas as matérias-primas e componentes dos módulos solares, incluindo mineração e processamento de metais como o alumínio, o cobre, a prata e o zinco, fabricação de células solares,
polímeros, fiação e assim por diante. Esse ecossistema de cadeia de abastecimento levaria anos para ser construído e se tornar operacional, e exigiria grandes somas de capital. A mesma lógica se aplicaria às baterias. A tecnologia atual de baterias torna praticamente impossível a produção da quantidade necessária. Para efeito de comparação, a Gigafactory da Tesla tem capacidade de produzir 20 mil unidades de Megapacks por ano. Esta fábrica levaria quase 1 milênio para fabricar Megapacks suficientes para o projeto. Os projetos de energia renovável são famosos por serem extremamente caros de se implementar. Poderia os Estados Unidos, a maior economia do mundo, arcar com tal custo? Os painéis solares são geralmente vendidos pelos fabricantes no mercado atacadista a uma taxa de dólar por watt. Para obter a potência total dos painéis necessários, multiplicaremos o número de painéis necessários para o Parque Solar do Arizona por 400, totalizando mais de 2,1 trilhões de watts. Como a Tesla só vende soluções acabadas, buscaremos nossos custos no mercado atacadista em geral. Ao preço de 20 centavos de dólar por watt, o custo total dos painéis solares por si só seria de mais de 426 bilhões de dólares americanos. Quanto aos acessórios, suponhamos que custariam cerca de 20% do custo dos painéis, trazendo o total para mais de 85 bilhões de dólares americanos. Quanto ao terreno, o preço médio por acre do Arizona é de 4.150 dólares americanos, que é um dos terrenos mais baratos do país. 25.900 km² se traduz para aproximadamente 6.400.000 acres, trazendo o custo total do terreno para mais de 26,5 bilhões de dólares americanos. Agora, as baterias. O contrato de Massachusetts vale 413 milhões de dólares. Se fosse replicado 87.338 vezes, o custo total seria de mais de 36 trilhões de dólares americanos. Tudo isso combinado traz o custo de equipamentos e terreno para mais de 36,6 trilhões de dólares. Para efeito de comparação, o tamanho da economia dos Estados Unidos no ano de 2023 foi estimado em 26,9 trilhões de dólares, um pouco mais de 2/3 do custo estimado de equipamentos e terreno para este projeto. No entanto, esse número nem sequer começa a arranhar a superfície dos custos associados a tal projeto. Outros aspectos desse projeto também exigiriam uma injeção de capital significativa, tais como um aumento substancial na cadeia de abastecimento de matérias-primas, um aumento substancial na capacidade de produção, um aumento substancial na infraestrutura de transporte, um aumento substancial de mão de obra qualificada, preparativos de terreno e a construção de linhas de transmissão para conectar o parque solar a todas as regiões do território continental dos Estados Unidos. Além disso, com as atuais tecnologias solares fotovoltaicas disponíveis, todo esse projeto seria comparável a um cachorro correndo atrás do próprio rabo e nunca o pegando. Os custos associados a novos equipamentos nunca iriam realmente parar, visto que ao terminar de instalar o último painel, os mais antigos que foram instalados anos antes não funcionariam mais com tanta eficiência e necessitariam ser substituídos para manter o nível necessário de geração de eletricidade. Um projeto deste porte não se constrói para hoje, é construído para amanhã. E por amanhã quero dizer pelo menos daqui a uma década. Até lá, 25.900 km² de painéis não serão o suficiente para abastecer os Estados Unidos. Independentemente de termos tecnologia de bateria para armazenar eletricidade ou não. Isso se deve a alguns motivos diferentes, porém o mais importante é a questão de eficiência do equipamento. A eficiência do painel irá diminuir em média 0,5% a cada ano, sendo o primeiro ano o pior, com até 2,5% de perda de eficiência. Portanto, os painéis instalados em 2024 não estarão gerando a mesma quantidade de eletricidade em 2030, fazendo o parque solar incapaz de atender à demanda presumida de 5,52 trilhões de kWh. Além disso, se você pretende produzir esses painéis e baterias no mercado interno, é provável que a demanda por eletricidade seja muito maior, uma vez que o processamento de matérias-primas e a fabricação de painéis solares são atividades com alto consumo de energia. Com tudo que foi dito aqui, podemos presumir com um certo grau de confiança que os Estados Unidos nunca será abastecido apenas por um parque solar, ou mesmo apenas por eletricidade solar.
dado que o país desfruta de um excedente energético que qualquer país do mundo gostaria de ter, tornando assim o investimento num projeto solar da escala necessária para abastecer todo o país um desperdício de recursos. Além disso, em comparação com a maioria dos países do mundo, os Estados Unidos já possuem um mix de geração de eletricidade muito sensato. Muitos poucos países no mundo podem dizer que são mais verdes do que os Estados Unidos. Medidas extremas como esta só beneficiariam os poucos que estão financeiramente envolvidos no projeto. Você acredita que Elon Musk estaria envolvido? Deixe sua opinião nos comentários. Por enquanto é tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações.